Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube. Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Israel todo está sob ataque por mísseis do Irã, dizem forças israelenses, depois que Israel ataca instalações nucleares e mata líderes militares e cientistas do Irã. Bombardeios de Israel contaram com inteligência militar do Mossad e soldados infiltrados em solo iraniano. Ativista Thiago Ávila desembarca no Brasil após tentar entrar na faixa de Gaza. Caixa preta de avião da Air India é encontrada. Datafolha mostra crescente desaprovação da gestão petista e Lula pede crédito extraordinário para pagar o roubo do INSS. E ainda os gols do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Um ataque chocou o mundo. Na madrugada desta sexta-feira, o exército israelense fez uma operação militar contra as instalações nucleares do Irã e matou 2 líderes iranianos. Outros 2 cientistas responsáveis pelo programa nuclear do país também foram mortos. As forças de defesa de Israel realizaram um ataque no Irã na madrugada de sexta-feira. O bombardeio com dezenas de caças aconteceu contra infraestruturas nucleares iranianas. Os ataques mataram o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas do país, Mohammad Bagheri. Além deles, outros 2 cientistas também foram mortos durante o bombardeio. O Irã afirmou que o ataque aéreo contra suas instalações militares e nucleares foi uma declaração de guerra. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, veio a público dizer que estamos em um momento decisivo na história de Israel. Ele afirmou também que o principal alvo é a usina iraniana de Natanz. O primeiro-ministro disse que a operação militar tem como objetivo deter a ameaça iraniana à própria sobrevivência de Israel e que os ataques continuarão por quantos dias forem necessários. Segundo um oficial das Forças de Defesa de Israel, o Irã possui urânio suficiente para construir ogivas nucleares em questão de dias, e o regime iraniano está em um estágio avançado de um programa nuclear secreto para desenvolver uma bomba. E em resposta aos ataques israelenses, na tarde de hoje o Irã respondeu com centenas de mísseis. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e também em Jerusalém. Israel informou na data de hoje que iranianos estavam alvejando civis. Segundo o periódico israelense Haaretz, 15 pessoas tiveram ferimentos leves e moderados após o lançamento de cerca de 150 mísseis iranianos em direção às cidades de Israel. E na manhã de hoje, os novos ataques foram registrados contra as instalações nucleares iranianas. Israel lançou um novo bombardeio nesta sexta-feira contra a instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do Irã. A mídia estatal iraniana anunciou na manhã desta sexta os novos ataques ao local, enquanto a agência de notícias Mer informou sobre um ataque ao aeroporto de Tabriz, na província do Azerbaijão Oriental. Israel lançou ataques nesta sexta-feira contra quase 100 alvos no Irã, com instalações nucleares e militares entre os alvos, além da capital Teherã, em uma operação que a República Islâmica considerou uma declaração de guerra. O Irã informou que os ataques levaram à morte do poderoso chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e do principal comandante desse exército ideológico, Gholam al-Rashid, além de 6 cientistas nucleares. O chefe do Estado-Maior, Mohammad Bagheri, também morreu. O ataque ocorre em um momento de impasse nas negociações iniciadas em abril entre Washington e Teherã sobre o programa nuclear do Irã. Uma autoridade israelense disse à agência de notícias Reuters que o serviço secreto de Israel, o Mossad, fez ataques infiltrados de drones dentro do território do Irã para enfraquecer as defesas aéreas antes do bombardeio. Segundo a fonte da Reuters, comandos da agência israelense conduziram uma série de operações secretas ao longo do território iraniano. O Mossad afirmou que nas operações secretas os agentes implantaram sistemas de ataque de precisão
projetados para destruir os sistemas de defesa aérea do Irã. Agentes do Mossad ativaram as armas perto de bases iranianas durante as operações, como é possível ver no vídeo divulgado pela agência nesta sexta-feira. O ataque acontece em meio a crescentes tensões entre os dois países e ao desenvolvimento do programa nuclear iraniano. Segundo um oficial das Forças de Defesa de Israel, o Irã possui urânio suficiente para construir ogivas nucleares em questão de dias. O regime iraniano também está em um estágio avançado de um programa nuclear secreto para desenvolver uma bomba. A Agência de Energia Atômica da ONU revelou que está em contato com as autoridades nucleares iranianas e que não houve sinal de danos às instalações nucleares do país. O diretor-geral do Organismo de Vigilância Nuclear da ONU, Rafael Grossi, expressou preocupação com os ataques israelenses ao Irã. Ele afirmou que instalações nucleares nunca devem ser atacadas. As Director-General of the IAEA, como diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica e sob o Estatuto, peço a todas as partes que exerçam a maior contenção para evitar uma escalada ainda maior. Reitero que qualquer ação militar que coloque em risco a segurança de instalações nucleares pode gerar graves consequências para o povo do Irã, da região e além. Grave consequences for the people of Iran, the region and beyond. Grossi afirmou que a organização está em contato com autoridades de segurança nuclear iranianas que garantiram que não houve até o momento impacto significativo a instalações de enriquecimento de urânio. A ONU pediu que as partes evitem um conflito ainda maior. O secretário-geral condena qualquer escalada militar no Oriente Médio. Ele está particularmente preocupado com os ataques israelenses a instalações nucleares no Irã, em meio a negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear iraniano. Israel anunciou nesta sexta-feira que bombardeou instalações nucleares e militares do Irã e prometeu continuar a campanha. Explosões foram relatadas em Teherã e um ataque foi registrado em Natanz, sede de uma grande usina nuclear que foi atacada várias vezes. O Ministério da Defesa de Israel declarou que os bombardeios também mataram a maioria dos líderes das forças aeroespaciais da Guarda Revolucionária Iraniana. Segundo o ministro de Israel, Israel Katz, os líderes foram mortos durante uma reunião em um quartel subterrâneo e que eles estavam envolvidos em um ataque contra instalações da Arábia Saudita em 2019. E os mercados operaram em baixa com temor de uma nova guerra no Oriente Médio. Os preços do petróleo e do ouro dispararam e as bolsas europeias e asiáticas registraram quedas. Os preços do petróleo dispararam, o ouro teve forte alta e as bolsas de valores europeias abriram em baixa nesta sexta-feira, em meio ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio após o bombardeio israelense de instalações nucleares e militares no Irã. O país é um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo e os mercados reagiram rapidamente, antecipando uma queda na oferta de petróleo, o que elevou os preços. Após subir mais de 12% durante a noite, no começo da manhã, no horário de Brasília, o barril de West Texas Intermediate para entrega em julho subiu 6,53% a $72,48 ou R$401. No mesmo horário, o Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 6,40% a $73,80 ou R$408 por barril. O temor de uma interrupção no transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz também causa preocupação. O ouro subiu 0,69% a $3.409 ou R$18.879 a onça, enquanto as bolsas de valores afundaram em terreno negativo. No início do pregão europeu, Paris perdeu 1,13%, Frankfurt 1,32% e Londres 0,57%. No final do pregão na Ásia, Hong Kong caiu 0,97%, Shenzhen 1,10% e Xangai 0,75%. Tóquio caiu 0,89% e Seul 0,87%. O ativista brasileiro Thiago Ávila desembarcou na manhã de hoje no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O brasileiro, a ambientalista Greta Thunberg e outros 10 ativistas da coalizão da Flotilha da Liberdade foram presos tentando entrar sem permissão na faixa de Gaza. Ele conversou com a imprensa e também respondeu a perguntas.
Nós vamos falar da tragédia aérea da Índia porque os investigadores encontraram hoje uma das 2 caixas pretas do Boeing 7878 que caiu ontem na Índia. 260 pessoas morreram nesse acidente. A aeronave tinha saído do aeroporto de Ahmedabad, mas segundos depois perdeu altitude e colidiu contra um prédio. E o único sobrevivente desse acidente se chama Ramesh Vishwaskumar, de 40 anos. Nesta sexta-feira, o rosto dele estampou as capas dos jornais. O rosto de Ramesh, de 40 anos, estampa as capas de jornais britânicos nesta sexta-feira. Na véspera, o homem foi o único sobrevivente da queda do avião da Air India em Ahmedabad. Ramesh falou à emissora britânica The News que não consegue explicar como escapou milagrosamente com vida. O Boeing 7878 Dreamliner da Air India explodiu como uma bola de fogo na tarde de quinta-feira, logo após a decolagem. Ramesh, que supostamente estava no assento 11A, foi o único ocupante do avião que sobreviveu. Pelo menos outras 24 pessoas morreram no solo. O sobrevivente diz que viu tudo o que aconteceu e, depois do impacto, percebeu que ainda estava vivo. Ramesh viu uma porta quebrada, abriu o cinto de segurança e conseguiu passar pela abertura. Ele saiu andando desorientado e, inacreditavelmente, teve apenas ferimentos leves. As equipes de aviação encontraram nesta sexta-feira uma das 2 caixas pretas do Boeing 787, que pode ajudar a revelar a causa da tragédia que deixou 265 mortos. A presença do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas tem se tornado cada vez mais comum em tribunais de imigração dos Estados Unidos. Segundo os defensores dos direitos humanos, os agentes ficam na espreita para deter os imigrantes que tiveram o pedido de asilo rejeitado. Uma cena que se repete nas cortes de imigração americanas. Este cubano foi detido ao sair de um tribunal federal em Houston. Minutos antes, um juiz de imigração havia rejeitado sua solicitação de asilo nos Estados Unidos. Gato entrou nos Estados Unidos em dezembro de 2023. Como muitos migrantes, ele se entregou ao cruzar a fronteira com o México e foi liberado com o compromisso de comparecer a uma audiência de imigração. Ele apresentou seu pedido de asilo em meados de 2024 e na segunda-feira foi à corte de Houston, onde seria marcada a data para uma audiência de mérito sobre sua situação. Hoje soubemos que o ICE estava aqui esperando as pessoas do lado de fora, após seus casos de imigração serem rejeitados, para detê-las. Ficamos aqui o dia inteiro. Recebemos uma denúncia confirmada, mas por um tempo não aconteceu nada. E então a última pessoa, quando todos já tinham ido embora, quando não havia mais ninguém na sala do tribunal, o caso desse homem foi rejeitado. Pouco depois vimos o ICE detê-lo e levá-lo em um veículo sem identificação, conduzido por agentes à paisana para sabe-se lá onde. Desde o retorno de Donald Trump à presidência, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, conhecido como ICE, está autorizado a entrar nas cortes de imigração, locais onde milhares de imigrantes comparecem para resolver seus processos de asilo. Nas últimas semanas, as operações nessas cortes se multiplicaram em todo o país. Era um caso de asilo envolvendo Cuba. Muitos cubanos já conseguiram asilo em Houston, mas esse homem não vai ter a chance de um julgamento. Não há o devido processo. Ninguém vai ouvir suas provas. Não sabemos o que ele enfrentou em Cuba, mas agora, por estar aqui há menos de 2 anos, mesmo com um pedido de asilo pendente, ele não terá o seu dia no tribunal, o que é garantido pela Constituição dos Estados Unidos. Ela não garante que você vai vencer, mas garante que você será ouvido. A maioria dessas pessoas está cumprindo alguma regra, seja a lei do asilo ou comparecendo perante o tribunal. Estão aqui tentando fazer a coisa certa, tentando ver se conseguem lutar por seu caso. Segundo registros oficiais, Gato foi levado para um centro de operação em Conroe, a cerca de 80 quilômetros de Houston, onde dezenas de milhares aguardam deportação. As operações do ICE têm gerado protestos violentos em Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, e lar de uma significativa população migrante, além de diversas manifestações em outras cidades do país. O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou que desconhecia a suposta corrupção de um dirigente socialista. Sánchez também descartou a convocação de novas eleições.
O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, pediu desculpas aos espanhóis após a renúncia do número 3 de seu Partido Socialista, envolvido em um escândalo de corrupção. Em entrevista coletiva na sede do partido em Madrid, Sánchez afirmou que sempre trabalhou por uma política limpa e disse desconhecer as supostas ilegalidades cometidas por Santos Cerdán. O Partido Socialista e eu, como secretário-geral do Partido Socialista, não deveríamos ter confiado nele. O número 3 do partido que governa a Espanha desde 2018 decidiu renunciar após um juiz do Tribunal Supremo divulgar na quinta-feira um relatório policial que apresenta indícios consistentes da possível participação de Cerdán, junto com o ex-ministro José Luís Ábalos e um assessor próximo, em uma adjudicação indevida de contratos públicos em troca de dinheiro. Santos Cerdán foi convocado a depor perante a mais alta corte do país em 25 de junho. Ábalos, ex-ministro dos Transportes entre 2018 e 2022, foi expulso do partido quando o escândalo veio à tona no ano passado. Ele é suspeito de envolvimento em organização criminosa, tráfico de influências, corrupção e desvio de recursos públicos por ter supostamente recebido dinheiro em troca de contratos adjudicados durante a pandemia de Covid-19. O caso se torna mais um grande problema para Pedro Sánchez, cujo entorno enfrenta diversos processos judiciais. Begonha Gomes, esposa do presidente do governo, é investigada por suspeita de corrupção e tráfico de influência. Seu irmão David Sánchez será julgado por suposto tráfico de influência ligado à sua contratação em uma instituição pública. Já o procurador-geral do Estado, indicado pelo governo, está prestes a ser processado por vazar documentos judiciais contra membros da oposição. Apesar disso, Sánchez descartou a convocação de eleições antecipadas, alegando que o caso atinge o partido, mas não o governo da Espanha. A inflação na Argentina foi para 1,5% em maio, o índice mensal mais baixo desde maio de 2020. A inflação na Argentina foi de 1,5% em maio, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC. Esse é o índice mensal mais baixo desde maio de 2020. Os preços ao consumidor aumentaram 1,5% em maio de 2025 em relação a abril e 43,5% interanual, destacou a instituição em um relatório que mostrou uma taxa dominada pelos preços dos alimentos e do transporte. O governo do ultraliberal Javier Milei comemorou o número, que atribuiu ao plano bem-sucedido de estabilização ortodoxo da equipe econômica. O Fundo Monetário Internacional qualificou como um passo importante as medidas adotadas pelo governo do presidente da Argentina para aumentar as reservas em dólares. Nesta semana, a Argentina buscou empréstimos com bancos internacionais de 2 bilhões de dólares com devolução no curto prazo para engrossar as reservas frente às exigências do FMI. E no próximo bloco, Datafolha mostra crescente desaprovação da gestão petista. E ainda, Mauro Cid é alvo de mandados de busca e apreensão após família deixar o país. Durante um evento oficial em Minas Gerais, o presidente Lula fez as primeiras declarações sobre o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. O petista chamou Bolsonaro de covarde. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a desfaçatez do antecessor Jair Bolsonaro durante o interrogatório de terça-feira no Supremo Tribunal Federal. O líder de extrema-direita é apontado pela Procuradoria-Geral da República como chefe de uma organização criminosa para invalidar o resultado das eleições de outubro de 2022 e impedir a posse de Lula. Você viu que ele é um covardão, você viu o depoimento dele, né? Ele estava com os lábios secos, estava quase, se borrando. É muito fácil ser corajoso, dedicado no celular, falando mal dos outros. Esta foi a primeira reação pública de Lula ao interrogatório de seu maior rival político neste julgamento histórico. A declaração foi feita durante um evento oficial que marcou a entrega de máquinas agrícolas a municípios de Minas Gerais, no âmbito do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola. O ex-presidente mentia 11 vezes por dia. Um dia você vira de disfarçatez dele no depoimento. Ou seja, o país não merece isso. Esse país é um país de gente séria. Bolsonaro e outros 7 réus podem ser condenados a penas de até 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Espera-se que a sentença seja anunciada antes das eleições de 2026, nas quais Bolsonaro não poderá se candidatar, por estar inelegível
por disseminar desinformação a respeito do sistema eleitoral. E o Instituto Datafolha divulgou hoje uma pesquisa que mostra que a gestão do petista é pior que a gestão de Bolsonaro sobre a inflação. A pesquisa mostrou também que, para 33%, o governo Lula está pior na questão da segurança. O Instituto mostrou também que 40% dos entrevistados veem o governo como ruim ou péssimo. A pesquisa foi realizada presencialmente com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 136 municípios do Brasil. A Advocacia Geral da União apresentou ao STF um pedido para que a Corte suspenda todas as decisões judiciais que responsabilizam o governo pela fraude do INSS. A pasta pediu ainda a liberação de crédito extraordinário para pagar as vítimas. Na ação, a AGU sustenta que decisões judiciais com interpretações conflitantes sobre a extensão da responsabilidade do Estado pelos danos aos segurados têm dificultado a definição de uma sistemática rápida e segura para restituir os valores indevidamente descontados. A AGU também solicita a abertura de um crédito extraordinário para custeio do ressarcimento das vítimas, sob a alegação de que há imprevisibilidade no desenrolar do caso. Até o momento, a Justiça Federal já determinou o bloqueio de 119 milhões de reais em bens de empresas e investigados envolvidos nas fraudes em descontos irregulares nos benefícios. A pasta pediu também que o relator da ação seja o ministro Dias Toffoli, por prevenção, ou seja, por já ser o responsável por outro processo que trata dos mesmos descontos indevidos no INSS. Na semana, o Partido Progressista entrou com uma ação no STF na qual a legenda pede ao Judiciário que determine ao INSS a restituição integral dos valores descontados indevidamente, com a concreta indicação dos valores estimados e da respectiva fonte de custeio. O Ministério do Interior da Itália informou na manhã desta sexta-feira que não sabe o paradeiro da deputada federal licenciada Carla Zambelli. No documento, o governo italiano afirmou ainda que as atividades destinadas a localizá-la continuam, também por meio da cooperação da Polícia Internacional. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, por obstrução de investigação e favorecimento pessoal. Segundo as investigações, Gilson Machado tentou emitir um passaporte junto ao consulado de Portugal em favor de Mauro Cid, para viabilizar a saída dele no território nacional. Gilson Machado foi preso nesta sexta-feira em Recife. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF a abertura de um inquérito contra o ex-ministro do Turismo, por obstrução de investigação e favorecimento pessoal. A Polícia Federal descobriu que Gilson Machado atuou para obter um passaporte português em favor do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e ajudar na saída dele do Brasil. Para Gonet, essas informações levantam suspeita de que Machado esteja atuando para obstruir a ação penal sobre a tentativa de golpe. Além disso, a PGR pediu que o ministro Alexandre de Moraes autorize não só a abertura de um inquérito, mas também permita a adoção de medidas de busca e apreensão. E na manhã de hoje, Mauro Cid foi alvo de mandados de busca e apreensão. Um dos motivos pela operação é a saída da família dele do país. A Polícia Federal queria entender se Mauro Cid planejou uma fuga. Durante as buscas na casa dele havia um pedido de prisão, mas logo depois esse pedido foi revogado. Em contrapartida, o tenente-coronel chamado para prestar um novo depoimento na sede da Polícia Federal. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento Social mostrou que 75% das trabalhadoras domésticas no Brasil atuam sem carteira assinada. O perfil traçado mostra mulheres, negras, de baixa renda e chefes de família. O levantamento feito em abril com base em um questionário respondido por 655 trabalhadoras domésticas mostra que 75% delas trabalham sem carteira assinada. Além disso, somente 36% contribuem para a Previdência Social. A pesquisa traça o perfil das trabalhadoras. São, em sua maioria, mulheres negras de baixa renda e responsáveis pela renda familiar. E outro dado chama atenção. 70% relataram sofrer com um cansaço crônico. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de dezembro de 2023, atualmente, o Brasil tem mais de 6 milhões de empregados domésticos. As trabalhadoras domésticas são a principal categoria da força de trabalho remunerada de cuidados no país, representando 25% deste total.
A pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social mostra também que 64,5% das trabalhadoras domésticas não recebem um salário mínimo. E os menores rendimentos foram registrados nas regiões Nordeste e Norte. No Nordeste, por exemplo, 88,3% ganham menos de um salário mínimo. Segundo o levantamento, os rendimentos médios mensais variam entre R$ 709 e R$ 849, mesmo em estados com alta população. Um turista russo está desaparecido desde a última segunda-feira após sair de uma hospedagem na zona sul do Rio de Janeiro. Denis é natural da Rússia e também possui cidadania britânica. Ele tem 33 anos e trabalha como analista financeiro em Londres. De acordo com informações repassadas ao Disque Denúncia, Denis teria um encontro com um amigo americano na noite de segunda-feira. A última localização registrada do celular dele foi na Lagoa Rodrigo de Freitas. Todos os pertences dele, segundo testemunha, que fez o registro do desaparecimento, estão no imóvel. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um dos suspeitos de cometer estupro virtual contra uma criança do município de Mineiros, em Goiás. A vítima do caso tem apenas 10 anos de idade e era obrigada a mandar fotos e vídeos com conteúdo pornográfico. O outro preso nas investigações é um homem identificado como DJ. O governo de São Paulo lançou uma licitação para a concessão do terminal rodoviário da Barra Funda para a iniciativa privada. O contrato terá validade de 15 anos e o governo estima arrecadar 84 milhões de reais. De acordo com o governo, o terminal rodoviário, que atende cerca de 3 milhões de passageiros por ano, terá contrato de 15 anos e prevê uma série de melhorias na infraestrutura do local. O governo estima arrecadar 84 milhões de reais em receitas acessórias com a parceria. Entre as intervenções previstas no contrato estão a instalação de piso de granito, reforma completa dos sanitários, substituição de coberturas e domos, além da implantação de novas escadas rolantes, elevadores e rede Wi-Fi gratuita para os usuários. A empresa vencedora também poderá implantar serviços complementares, como pontos de recarga para veículos elétricos e sistemas eletrônicos de venda de passagens rodoviárias. Atualmente, o terminal da Barra Funda opera cerca de 140 linhas que conectam a capital a diversas cidades do interior paulista, outros estados e até destinos internacionais. A sessão pública para o leilão está marcada para o dia 12 de agosto. O governo de São Paulo também publicou um decreto que autoriza a abertura da licitação para a construção do novo centro administrativo no centro da capital paulista. O prazo para o contrato será de 30 anos, com investimento estimado em 4 bilhões de reais. O principal objetivo do projeto é revitalizar o centro da cidade a partir do aumento do fluxo de pessoas e da sensação de segurança. A gestão estadual estima que 22 mil funcionários vão passar a circular na região. E a seguir começou no Rio de Janeiro a Bienal do Livro de 2025 e os gols do Campeonato Brasileiro. A Rede Gospel de televisão esteve presente na abertura do The Connect Faith, um evento que vai explorar a influência do cristianismo nos desenvolvimentos das nações. Apóstolo Estevão Hernandes foi o convidado de honra e ressaltou a importância da unidade entre as igrejas. Apóstolo Estevão Hernandes foi convidado de honra na abertura do evento The Connect Faith, que explora a influência do cristianismo no desenvolvimento das nações, juntamente com tecnologias. Eu declaro aberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Todas as denominações aqui, assim como na marcha, a gente se une num único propósito. E o propósito da marcha sempre foi, anotar os nossos pedidos, colocar no pé, junto com a família. E assim, é algo maravilhoso, que a gente vai junto com a família, e não só a família nossa, da nossa casa, é a família do corpo de Cristo. Durante sua participação, apóstolo Estevão ressaltou a importância da unidade entre as igrejas, orou que o Senhor abençoe esta feira e todos quantos aqui vierem, e consagrou os 4 dias de evento e fez uma convocação para a Marcha para Jesus 2025. E eu faço questão
de vê-los dia 19 de junho marchando conosco. E nós vamos declarar mais uma vez que Jesus Cristo é o Senhor desta cidade, é o Senhor deste país, e nós veremos a glória dele. E assim como Davi, nós nos alegraremos, porque sempre que nós fazemos esse ato profético, nós marcamos como um divisor de águas para um novo tempo. Pastor Marco Feliciano esteve presente na feira e também fez questão de parabenizar o apóstolo Estevão pela sua visão apostólica e pioneirismo. Estamos aí às vésperas da Marcha para Jesus, o maior evento da América Latina, um dos maiores do mundo, onde o nosso povo firma os pés na rua dizendo: o Brasil tem dono. Então, parabéns ao apóstolo Estevão Hernandes, que é o nosso pioneiro, nosso apóstolo de verdade nessa grande manifestação. E parabéns a todos aqueles que fizeram dessa feira o que ela tem sido. A minha participação aqui foi pequena porque eu sou pequeno, mas Jesus se manifestou aqui. Além do estande da Marcha para Jesus, bem no centro da feira, neste sábado o Renascer Praise fará um show inédito e especial com o cantor norte-americano Kirk Franklin. Vai ser uma festa linda, né? O palco está maravilhoso. Então vai ter Kirk Franklin, Renascer Praise, e a gente vai ter uma noite muito especial nesse sábado. A feira está super bem montada, foi um momento muito especial de nós inaugurarmos a feira e também trazer uma palavra e convocar todo mundo para a Marcha para Jesus que está chegando. Então eu louvo a Deus, porque são espaços importantes que a gente vai conquistando, espaços importantes para o corpo de Cristo. Eu acho que isso realmente faz com que nós vivamos aquilo que o Brasil tem experimentado, o crescimento de todo o segmento evangélico. Começou hoje a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. A edição deste ano vai até o dia 22 e conta com mais de 300 autores e atrações. Você que está no Rio de Janeiro e não sabe o que fazer, olha só essa dica do Gospel News. Começou hoje, sexta-feira, no Rio Centro, a Bienal do Livro, com centenas de autores e atrações para todas as idades. A edição de 2025 promete agitar o público com uma programação diferente das edições anteriores. Hoje, por exemplo, tem a presença de youtuber com mais de 30 milhões de inscritos. O evento deste ano celebra a nomeação do Rio como a capital mundial do livro, título concedido pela Unesco, e vai até o dia 22 de junho. Mas o que deve realmente chamar a atenção este ano é o Book Park. O parque literário terá atrações como roda gigante temática, labirinto de histórias, escape room e a nova praça além da página, espaço ao ar livre para encontros com autores, performances e experiências interativas. Agora você deve estar se perguntando como participar de tudo isso, não? Então, para comprar os ingressos, basta acessar o site oficial. Os preços variam entre R$ 21 e R$ 42. Um bom final de semana a todos e uma ótima leitura. Ontem começou a última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E olha, São Paulo foi amassado pelo Vasco da Gama. O Bahia venceu o Bragantino por 3-0 fora de casa. No final do primeiro tempo, Luciano Juba abriu o placar. Nos acréscimos da partida, Guilherme Lopes fez contra. No segundo tempo, Michel Araújo limpou a marcação e fez um golaço de fora da área. Grêmio e Corinthians ficaram no empate na Arena do Grêmio. Bright White abriu o placar aos 30 minutos. Mas, alguns minutos depois, Breno Bidon fez um lindo golaço para empatar. O Santos venceu Fortaleza no sufoco. Álvaro Barreal marcou o primeiro aos 15 minutos. No final do primeiro tempo, Guilherme fez o segundo. No segundo tempo, o Fortaleza teve 2 pênaltis na sequência. Iago Pikachu converteu as 2 cobranças. Mas nos acréscimos, João Ricardo fez contra e deu os 3 pontos ao Santos. Com essa vitória, o Santos subiu para a 15ª posição e deixou a zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro venceu o Internacional por 2-0. Vitão fez contra aos 30 minutos do primeiro tempo. No final da partida, Júnior Santos deu números finais. O tricolor paulista não viu a cor da bola e foi amassado pelo Vasco. Ryan abriu o placar em uma noite frienta em São Paulo. 15 minutos mais tarde, Nuno Moreira ampliou. No segundo tempo, Pablo Veguete completou o cruzamento e fez o terceiro. Ainda deu tempo para Rian Francisco descontar. O jovem da base tricolor dominou de fora da área e fez um golaço.
E é amanhã que começa a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Botafogo, Fluminense, Flamengo e Palmeiras são os times que vão representar o Brasil. O Brasil, aliás, é o país com mais atletas inscritos no torneio. São 141 jogadores. E o Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana incrível e abençoado. Fique por dentro da Igreja Renascer em Cristo. Tudo que vai acontecer, porque tem invasão na Paulista esse final de semana. Tem encontro Mais QV a partir das 4 horas da tarde no Renascer Hall Sede Internacional. Tem Renascer Praise com Kirk Franklin na Connect Faith. E tem muito de Deus no domingo. Com celebração da família às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. Segunda, a gente está de volta com mais notícias do Brasil e do mundo a partir das 7 aqui com vocês. Uma boa noite, um abençoado final de semana e até lá.